Olá pessoal, vamos dar continuidade então às nossas aulas e agora continuar falando de ligação química. Só que vamos mostrar agora para vocês uma nova teoria que tenta explicar melhor o comportamento de alguns átomos quando forma ligação covalente, tá? Então, é uma teoria que complementa a ideia da ligação covalente e que explica o comportamento de determinados átomos que a ligação covalente por si só não explicaria, ok? É o que chamamos de hibridação de orbitais, tá? Então, hibridar, né, o termo hibridar significa misturar. Então, eu estou falando de uma teoria que diz que os orbitais podem se misturar. E nós vamos iniciar nessa primeira parte com a hibridação sp, ou seja, a mistura entre um orbital s e um orbital p, ok? Bom, vamos iniciar então falando do elemento químico berílio, que tem 4 elétrons. E olha só, 4 elétrons têm sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2. Então, a última camada do berílio, que nós chamamos de camada de valência, é a segunda, que é onde ocorre ligação química. Mas, apesar de ser o orbital 2s com 2 elétrons, olha só, o berílio também tem o orbital p, que está vazio. Então, ele tem, na segunda camada, que é a última, portanto, camada de valência, 2 elétrons no orbital 2s2. E nenhum no orbital 2p, que existe, o orbital 2p existe, mas está vazio, não tem elétrons. Mas por que ele existe? Porque a segunda camada tem orbital 2p. Não importa se tem elétron ou não lá, o orbital ele existe, ok? Porque na segunda camada temos orbital s e orbital p. Muito bem, mas nessas condições o berílio não conseguiria formar ligação química. Por quê? Porque nós já vimos que para ocorrer a ligação, o elétron tem que estar sozinho no orbital, né? Que nós chamamos de semi-preenchido, orbital semi-preenchido, ou orbital desemparelhado, né? Não está emparelhado, não está na forma de par. Aqui, por exemplo, ó, o 2s2 está emparelhado, então não consegue fazer ligação química. E os orbitais p estão vazios, também não formam ligação química. Para formar, precisa ter um elétron lá. Pelo menos tem que ter ele sozinho lá, tá certo? Muito bem. Mas então como explicar? Aí entra a teoria da hibridação. A teoria diz o seguinte, ó, o elétron do orbital s, um dos elétrons do orbital 2s2, poderia receber energia suficiente para saltar para um orbital p, algo assim. E esses dois orbitais iriam se misturar. O s com o p se misturaria e formaria o que nós chamamos de híbrido sp. Os orbitais p's que não se misturaram, continuam com a mesma estrutura, ou seja, continuam puros, porém vazios. Então, eu estou aqui mostrando para vocês que na segunda camada, eu tenho dois orbitais híbridos sp, e eu coloquei no parênteses com um 2 em cima, só para dizer que ali em cima tem 2 elétrons. Então, o híbrido é o que está no parênteses, é o que eu chamo de sp, híbrido sp. E o 2 de cima representaria o número de elétrons deste híbrido sp. Muito bem. Então, aqui eu consigo fazer duas ligações. As duas ligações dos orbitais híbridos, né? Então, imagine eu ter dois orbitais, tá? Vamos imaginar o orbital como sendo uma bexiga. Aí eu amarro duas bexigas, uma na outra, e solto. O formato que elas vão ocupar é um formato em linha, um de cada lado, né? Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então, no meio é o elemento químico berílio.
E de um lado, né, à direita, e o outro lado à esquerda, seriam os orbitais híbridos sp. O que permitiria, então, fazer uma ligação em cada lado. É o caso que explicaria a molécula de BeH2. A molécula de BeH2 seria algo mais ou menos assim. Ó, o berílio com um orbital de um lado, outro orbital do outro. Então, são dois orbitais que o berílio tem aqui, tá certo? De um lado, ele se ligaria com o átomo de hidrogênio e do outro com outro átomo de hidrogênio. Nos dois casos, seria a ligação frontal, que é aquela ligação sigma que nós já conhecemos, né? A diferença é que essa ligação sigma ocorreria entre o orbital s do hidrogênio e o orbital híbrido sp do berílio. Então, seriam duas ligações sigmas do tipo SPS, né? SP é o orbital do berílio e S de cada um dos hidrogênios, ok? Então, nós teríamos essa estrutura aqui para o BeH2. Muito bem. Mas e se nós representássemos agora o átomo de carbono, que são 6 elétrons, portanto, 2 a mais que o berílio? Então, na última camada do carbono, eu tenho o 2s2 e o 2p2. Isso na última camada. Então, a distribuição ficaria assim, ó. Lembre, a última camada é a camada que faz ligação, ou seja, é a camada de valência. Então, do jeito que está a distribuição para o carbono, quantas ligações o carbono poderia fazer? 2. Ele não consegue fazer as 4 ligações que nós sabemos que ele faz. Por quê? Porque ele só tem 2 elétrons desemparelhados, tá vendo? E com 2 elétrons desemparelhados, só 2 ligações. O orbital s está preenchido, não faz ligação. E nos orbitais p tem um que está vazio, que também não faz. Portanto, o carbono deveria ser bivalente, mas ele não é. Ele é tetra, ou seja, ele faz 4. Como explicar? Teoria da hibridação de orbitais. Um dos elétrons salta para o orbital p vazio e ocorre a mistura de orbitais. Eu passo a ter o híbrido sp e 2 orbitais p puros, agora cada um com um elétron. Nessas condições eu tenho 4 orbitais desemparelhados, portanto, possibilidade de 4 ligações covalentes, ok? Sendo que 2 ocorreriam no orbital híbrido, sp, e outras 2 em orbitais p que não hibridaram, ou seja, orbitais p puros. Lembre que o orbital p puro tem um formato diferente do orbital híbrido, né? Então, o orbital híbrido é como se fosse uma bexiga, né? E o orbital p é como se fossem 2 bexigas. Lembra disso, né? Então, nós teríamos algo assim. Aqui, o orbital híbrido e os orbitais p que estariam postos, um no eixo z, aqui que eu coloquei em amarelo, e o outro no eixo y, que eu coloquei em azul. E nós temos, de um lado, né, o orbital híbrido, do outro lado, o outro orbital híbrido. E aí teríamos essa estrutura para o átomo de carbono, né? Dessa maneira, ele pode fazer uma ligação sigma de cada lado, com os orbitais híbridos, sp, e no orbital p puro amarelo, ele formaria uma ligação lateral do tipo π, que nós já vimos, e no orbital p puro azul, outra ligação lateral π, que nós já vimos. Então, seria algo assim. Olha só, tá vendo? Dessa forma, ficaria sigma de um lado, sigma do outro e 2 πs. Entenderam? Olha que bacana. O que daria a estrutura do HCN. O HCN tem o H ligado ao carbono com ligação sigma. Essa ligação seria uma ligação sigma S-SP, né? S do hidrogênio, SP do carbono. E, do outro lado, uma tripla ligação.
a ligação sigma entre carbono e nitrogênio e outras ligações, outras duas ligações pis, né? Que também ocorreria entre carbono e nitrogênio. Olha só, o nitrogênio faz 3 ligações, né? Estaria completo assim, dessa forma. Olha que bacana, né? Ah, mas espera lá. Nada impede do carbono fazer de um lado só 2 e do outro as outras 2. Então, nesse caso, nós teríamos uma outra condição para o carbono. Ó, vamos imaginar, né, que de um lado o carbono faria a dupla ligação e do outro lado a outra dupla. Olha só que estrutura que nós teríamos. Então, π sigma de um lado, π sigma do outro. Com isso, eu teria a estrutura da molécula de CO2. Então, o carbono tanto pode fazer uma tripla com uma simples, como pode fazer 2 duplas, né? As duplas ocorrendo uma de cada lado. Olha que coisa. Em todo caso, eu teria, portanto, a ligação, né? Hidrogênio, berílio, hidrogênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, carbono, oxigênio, são todas as estruturas que nós vimos. Em todas essas estruturas, eu teria as ligações, né? No caso, hidrogênio, berílio são ligações simples, no carbono, nitrogênio seria tripla, no carbono, oxigênio seria dupla. Em todos eles, a geometria é linear e o ângulo entre as ligações de 180 graus. Portanto, a hibridação SP tem essa característica: geometria linear, ângulo de 180 graus. Olha que bacana, né? Independente aí do átomo, independente da molécula. Ok? Valeu, pessoal. Era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Até a nossa próxima aula. Tchau.